Na nossa sequência, página 27, nós temos um estudo que a comunidade adventista me louva muito por ele. Adventismo nunca mais. Eu recebi cada uma a respeito desse estudo aí. Ele está mais ou menos ligado ao conceito do estudo anterior. Por quê? Né? Que nem aquele estúpido chamado Barack Obama. Tinha que mesmo ser presidente dos Estados Unidos. O recado dele está a caminho, está quase pronto. Então, o que Barack Obama estava dizendo? Como é que nós vamos aceitar, dentro na nossa nação, os ensinos de Êxodo, os ensinos de Deuteronômio? Quer dizer, ele é um estúpido. Eu vou lembrar ele que existe um negócio chamado Antigo Testamento e Novo Testamento. E vou dizer assim, ô burro, tu não sabe a diferença disso não? Se existe um novo, significa que ele supera o antigo. Sem dúvida, né? E Jesus falou, este é o sangue do Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue. Então Barack Obama estava falando um monte de besteira, querendo se fundamentar no Antigo Testamento. E dentro de uma igreja, ninguém tacou um sapato nele, ninguém fez nada, ninguém expulsou o cara de lá. Os crentes são muito covardes. Duvido que se eu estivesse lá, eu não ia pelo menos preso. Então, irmãos, esse estudo, Adventismo Nunca Mais, né, é para provar que aquela prática do sábado não tem sentido no Novo Testamento. Isso eu acho que é muito lógico. Mas existe a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em que eles guardam o sábado. E aí eu mandei, certa vez quando fui questionado por um adventista, eu mandei para ele vários textos bíblicos, dizendo, olha, eu sou discípulo de Cristo. E se Jesus disse, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, significa que tudo que Jesus fez, eu posso fazer. Aí eu peguei vários textos de Jesus curando no sábado, os discípulos de Jesus trabalhando no sábado, colhendo espigas, enfim, Jesus fazendo toda uma obra no sábado e ainda criticando, falando assim, olha seus hipócritas, se o boi de vocês cair numa cova no dia do sábado, vocês não vão lá trabalhar para tirar ele? Ou seja, Jesus estava mexendo com outro lado, porque o boi custava muito dinheiro. Então estava dizendo assim, quer dizer que o que der lucro para vocês, vocês não estão nem aí para o sábado. Vocês vão lá tirar o boi de vocês do buraco para ele não morrer lá, não vai? Porque custava grana, né, o boi. Então eles não iam guardar a lei quando se tratasse de perda financeira. Jesus, por baixo do pano, vamos dizer, estava jogando essa para eles também. E estava demonstrando, Jesus falou, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E aí quando Jesus está lá, ele diz, ó, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Deus enviou Jesus não para ficar debaixo da guarda do sábado. Se nós somos enviados da mesma maneira, também não vamos ficar. Pelo simples fato de sermos discípulos de Cristo. Acabou a história. Eu não guardo a lei, porque a lei foi cumprida no meu Senhor Jesus. E Ele veio com seu sangue e me deu um novo testamento. Então o antigo já não tem mais o que exigir da minha vida, mas somente o novo, selado com o sangue dele. Se eu sou discípulo dele, eu tenho que andar segundo as suas palavras. E as suas palavras dizem que ele cumpriu o antigo e instituiu o novo. No novo existe guarda de sábado. Existe no novo o quê? Quebra da guarda do sábado. Jesus nos libertou por completo. De maneira tal que nós não temos nem que nos prender a um dia. Hoje nós cultuamos a Deus todos os dias. Né? Aí tem um camarada que diz assim, vocês que guardam, sempre adventista, vocês que guardam o domingo,
vocês vão aceitar a marca da besta. E para ele a marca da besta ainda é o 666. Então eu disse assim, aí eu mandei um e-mail para o camarada, engano seu, nós não guardamos dia nenhum. Como? Vocês guardam o domingo? Eu falei, não guardamos, não. Usamos o domingo como um dia de culto, porque é o dia que normalmente a maioria das pessoas não trabalha. Então, para facilitar o acesso das pessoas à igreja, nós usamos o domingo. Mas se o dia que as pessoas menos trabalhassem fosse na segunda, não teria culto no domingo, teria na segunda. Nós não guardamos dia nenhum. Nós usamos todos os dias para trabalharmos para Jesus. Né? Então, essas são respostas que eu tenho dado a muitos adventistas. Então, o que vemos? Eu mandei um monte de texto para o camarada, Mateus, Marcos, Lucas, João, saí mandando texto para ele, provando que Jesus foi superior ao sábado, que trabalhou, que fez obras no sábado. Aí ele me mandou uma resposta dizendo, se Jesus fez essas coisas no sábado, eu mandei os textos bíblicos para ele. Se Jesus fez essas coisas no sábado, dizia ele, então Jesus também era pecador. Acabou, encerrou a história. Mas a Bíblia diz que ele, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas o adventista disse que não seguia Jesus, porque Jesus era pecador. Ele era adventista e dizia que não seguia Jesus porque Jesus era pecador. Então eu te pergunto, o que é pregado nas igrejas adventistas? Não é Cristo, porque ele se dizia não seguir Cristo porque Cristo era pecador. Igreja adventista não é igreja, é lixo. Doa em quem doer. E quando eu falo que é lixo, irmão, pode acreditar, eu conheço, é lixo mesmo. Igreja adventista, igreja presbiteriana, metodista, meu irmão, escapa assim em 10 bilhões, escapa uma. Ainda tem metodista que tem alguma visão do evangelho, mas é uma raridade extrema. Agora, presbiteriana, não escapa nenhuma. Está tudo mergulhado no lixo da maçonaria. Então, o adventismo nunca mais é um estudo simples, que simplesmente eu me preocupo em... Os irmãos aí jogaram isso aqui abundantemente dentro das comunidades adventistas, e eles ficam irados, onde se prova que o sábado é uma guarda específica para o povo judeu. O sábado, antes de ser uma lei, era também um privilégio. Ora, um tempo em que todo mundo tem que trabalhar todo dia, de sol a sol. Aí vem Deus e cria um dia e diz para o seu povo, nesse dia vocês não vão trabalhar. Isso é um privilégio. Aí Jesus vem e diz assim, olha, o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Ou seja, o sábado tem que estar no meu domínio. Eu domino sobre o sábado, e não o sábado domina sobre mim. Era isso que Jesus estava dizendo. O sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Se o sábado foi criado para o homem, então o homem é maior que o sábado. Deus chamou isso de lei como um privilégio. E por que Deus era tão severo com relação a essa lei? Porque esse sábado era a oportunidade das pessoas se dedicarem a estudo dos pergaminhos, estudos dos pergaminhos nas sinagogas. Ninguém trabalhava, ninguém fazia nada, vão para a sinagoga estudar. Não estudava o dia todo, claro, mas estudava no sábado. Então, dali ia ser gerada uma nação forte, com conhecimento nos princípios de Deus. Quando as pessoas quebravam o sábado, trabalhando, fazendo seja lá o que fosse, Deus dizia assim, mata isso aí. Pode matar. Se ele não tem interesse na lei, se a vida desse camarada é só trabalho, ele não vai prestar para nada no futuro, só para escândalo e lixo. Pode matar, apedreja até a morte.
Era a lei do sábado. Mas o sábado não é uma lei para acabar com o camarada, é um privilégio. Privilégio tanto em dar tempo para a pessoa estudar a Escritura, como para ela descansar dos seus trabalhos, das suas fadigas. Era esse o objetivo do sábado. Mas quando a pessoa não queria saber do estudo, não queria saber de nada e ia para os seus trabalhos lá, sei lá o que fosse, e alguém era pego no sábado, tinha um problemão e até para julgamento. Mas Jesus vem e faz todas as suas obras, né? No sábado, libertou uma mulher que estava há quanto tempo? 18 anos, né? Não convinha libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos andava encurvada. O homem das mãos mirradas, também foi no sábado. Aquele no poço, como chamava o poço? Poço de Betesda. Aquele que estava há 38 anos, né? Também era sábado. Jesus curou no sábado. Questionaram, olha, os teus discípulos colhem espigas, né? No sábado. Aí ele falou assim, ué, vocês não leram o que fez Davi? Estava com fome lá, com os seus homens lá, entraram no templo e tem mais, não comeram um pão qualquer não. Comeram um pão da proposição, que somente os sacerdotes poderiam tocar. Por que vocês não questionaram Davi até hoje? Por que vocês não chamaram Davi até hoje de pecador? Que a necessidade de um ser humano, ela é superior. Davi ali não estava simplesmente invadindo, pegando aquelas coisas santas para o seu bel prazer. Mas ao contrário, para a sua sobrevivência. É bem diferente. Tocar num assunto que hoje em dia ele faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, nós temos hoje água, luz. Quem pode viver sem isso? Não dá mais. Você não mora mais às margens de rios para chegar lá e pegar um baldinho de água. Você depende da água que vem na sua torneira. Não tem como escapar disso. Não dá para você cavar poço. Não tem onde cavar. Então você depende da água. Energia elétrica. Hoje pessoas até para sobreviver por causa de aparelhos, né? E etc. precisam de energia elétrica. Então hoje, isso aqui, água e energia elétrica, tem que ser fornecido para a população. Às vezes, o custo disso é alto para algumas famílias. O que a pessoa faz? O famoso gatinho. Porque ela tem uma necessidade que precisa ser suprida. E o Estado é tão cego que não vê que essa necessidade de água e luz, ela é tão grande que o cidadão ele não quer saber se vão matar ele ou o que vão fazer. Ele vai correr o risco que for para ter esses bens na vida dele. Porque ele não pode viver sem eles. Gato é proibido, é crime, cadeia, inafiançável. O camarada que tem essa necessidade, ele não está nem aí para isso. Ele precisa de água e precisa de luz. Aí o Estado monta um monte de campanha descarada. Ao invés de chegar e fazer um censo e ver a necessidade da população e dizer, ó, meu amigo, quanto consome de energia? Eu consumo R$100. Quanto você pode pagar? Eu posso pagar R$10. Então paga 10. Tem que ser assim. Porque se deixar ele nos 100, ele acaba não pagando nada. Ele faz o gato. Ele precisa da luz. Mesma coisa a água. Eu não sou a favor de um camarada que é dono de restaurante que ganha uma fortuna e faz gato de água e de luz. Se ele pode pagar, ele paga. Mas tem gente que não pode pagar. Tem ou não tem? E como tem? E como tem? Vai nesses bairrozinhos da periferia aí que você vai ver. Tem gente que não tem nem o que comer, que dirá dinheiro para pagar água e luz. Então o Estado deveria olhar a necessidade. Hoje tem uma questão também chamada pirataria, né? A venda dos softs, a venda dos CDs piratas. Não sou a favor disso. Mas tem que entender que como água, luz, também a informática está se tornando uma necessidade fundamental da população. A informática.
Então hoje o camarada que não tem R$ 598 para pagar num soft de XP, ele vai comprar por 15 o pirata. Ele vai comprar. Não é questão de apoio, é questão de mostrar as necessidades. Um soft XP está custando R$ 598. Um pirata custa R$ 15. Custa 20. Aí tu insiste um pouquinho, o camarada... Ah, não, tem um descontinho pro senhor aí. Ah, com desconto sai quanto? Sai 15. Ó, sai a 15, eu ainda acrescento esse jogo aqui, esse jogo aqui, esse jogo aqui. Daqui a pouco tu tá levando 3, 4 CD por R$ 15. Quando que o original custa quase 600. Se o governo não atentar para essa crescente necessidade da população, daqui a pouco ou ele põe um monte de gente na cadeia e no paredão, ele faz o que ele quiser, mas a pirataria ele não para, porque a informática passou a ser uma necessidade. Informática passou a ser uma necessidade. As pessoas conseguem montar um computador assim. Se você colocar, nós quando instalamos um computador, basicamente nós instalamos o XP e o Office. São dois softs operacionais que nós normalmente temos que instalar. Isso aqui sai cerca de R$ 900, 850. Só esses 2 CD de instalação. Enquanto que você consegue montar um bom computador por até R$ 800. Só o sistema operacional para você colocar nele, às vezes sai mais caro que o próprio computador. O que isso vai gerar? Pirataria. O que o governo tinha que fazer? Montar um esquema, entrar num acordo com a Microsoft, ou seja lá o que for, botar o povo do Brasil a investir em pesquisa, criar um software barato e jogar na mão da população. Porque assim como água e luz, a informática está se transformando num bem de primeira necessidade. Então, tem coisas que elas entram na sociedade para ficar. E nem todo mundo vai ficar no desespero, ah, não posso ter isso, não posso ter aquilo. O camarada não tem princípio cristão, não tem princípio nenhum na vida dele, ele vai partir para clandestinidade, vai partir para pirataria, vai partir para esses ramos. Então o governo deixa de ganhar um pouco menos, né? Ele não quer ganhar um pouco menos, acaba não ganhando nada. Hoje, nós vemos pessoas que têm ar-condicionado, tem tudo dentro da sua casa e tem gato. Poderiam pagar, mas não pagam. Esses eu acho que eles estão errados. Se ele quer um conforto e ele pode pagar por esse conforto, que pague. Mas tem gente que não tem condição de dormir. Chega um calor, o camarada quer pelo menos ligar um ventiladorzinho, né? Pelo menos um ventiladorzinho, e ele não pode ligar um ventilador. Ele vai ligar. Pode acreditar que ele vai dar um jeito, ele vai ligar. Não dá jeito? Dá, eu já passei em ruas por aí, já vi o camarada quebrando poste, quebrando rua, para embutir fio por dentro de poste até sair na rua e passar para a casa dele. Atravessa 2, 3 ruas e lá está o fio dele, ele está usando. Se o governo fizesse um censo e dissesse, não, eu só posso pagar R$10 por mês, não sei o que, não. Ó, sua cota vai ser tanto, etc, etc. E cuidasse desse cidadão, ele não ia ter esse trabalho. Ele não ia pagar, ele não ia fazer a clandestinidade se ele pudesse pagar. Então, existem necessidades para um ser humano. Por que falamos nisso? Por causa desse contexto aqui do sábado. Que o sábado foi criado para o homem. O homem ter um dia de descanso, principalmente na nação de Israel. Ele ter aquele dia para poder se dedicar à escritura. Às vezes você trabalha aí de sol a sol, de segunda a domingo. Tem gente que trabalha com uma folga na semana. O camarada trabalha de 8 a 12 horas diárias com uma folga semanal. Tem trabalhos aí que são assim. Isso é absurdo. Eu trabalhei numa empresa de ônibus onde eu cheguei a trabalhar 14 horas por dia. Trabalhava 14 horas por dia. Quando a gente tem necessidade, a gente acaba se curvando a muitas coisas.
Precisava, trabalhava 14 horas por dia, para no final do mês ganhar R$600. Folga. Uma folga na semana. Isso não é um trabalho, isso é uma escravidão. Mas quando você tem necessidade, entendeu? Aí resultado, lá dentro da empresa, o que nós víamos? Constantemente pessoas demitidas por justa causa. Por quê? Ah, porque precisava comprar o arroz para o filho, pegou R$5 para comprar um arroz por filho. Era o cobrador, na hora que ele foi entregar a féria do trabalho dele, ele tirou R$5. Aí tinha que assinar advertência porque o caixa dele fechou com menos R$5. Não, mas por que você tirou esses R$5? Não, eu estava precisando para comprar o leite do meu filho. Aí vinha outros que trocavam, esse golpe você já conhece, né? A troca do vale transporte. Você conhece esse golpe? A troca do vale transporte, né? Transformar o vale transporte em dinheiro. Vai lá e dá uma porcentagem para o camarada do ônibus, né? Aí o camarada pega, não estou ensinando ninguém a dar golpe não, irmão. São experiências da vida. Camarada do ônibus pega aqueles vale transporte, coloca como se aquilo tivesse entrado como passagem. Pega o dinheiro, repassa para o cidadão e fica com uma parte, uma porcentagem. Então o que acontece? É o golpe do vale transporte. De vez em quando um era fragado nisso aí e era mandado embora, era rua, sem argumento. Por quê? Por causa da necessidade do ser humano. Isso é coisa muito séria, irmão. Não admito e não aceito nenhuma lei, seja ela feita em Brasília, onde for, em Brasília, no Chiqueiro, em qualquer lugar. Não aceito nenhuma lei que venha a ofuscar, a coibir a necessidade de um ser humano. A necessidade de um ser humano tem que estar acima de qualquer lei. É isso que eu penso. A necessidade de um ser humano tem que estar acima de qualquer lei. Então, o sábado, na verdade, era um privilégio para a nação de Israel. Só que eles transformaram aquilo numa coisa horrenda. Aí Jesus vem e diz assim, peraí, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Mas não adiantou. Nada que Jesus ensinou a eles serviu de exemplo suficiente. Temos perguntas? Você vai ver então aí várias referências bíblicas que o cidadão adventista não quis aceitar, quando eu provo claramente que o sábado foi quebrantado por Jesus e que tantos outros apóstolos realizaram muitas coisas no sábado e que fica especificado que o ensinamento do sábado não atravessa para o Novo Testamento. Isso é provado com todas as suas letras, mas não é o bastante para alguns que tenham o coração soberbo e que veem em certos detalhes legalistas os seus próprios privilégios. Então, para encerrarmos esse estudo, eu quero sobressaltar algo que já falei aqui. Existe Antigo Testamento e existe Novo Testamento. Você tem que entender quando que Jesus, né? Jesus é a transição. Você precisa entender quando Jesus permite que alguma coisa do Antigo Testamento ultrapasse por ele e continue com a sua validade no Novo Testamento. E você tem que entender quando Jesus é o cumprimento de alguma coisa que ele faz morrer aqui e não deixa passar adiante. O sábado, por exemplo, a gente vê claramente que ele morreu aqui.